Olá, jovem jurista. Aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar com vocês sobre foro por prerrogativa de função, conhecido popularmente como foro privilegiado. Eu fiz um compêndio de tudo que a gente tem de jurisprudência lá no blog, cujo link você pode acessar na descrição desse vídeo. E eu quero expor para vocês essas jurisprudências e algumas definições de foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, melhor dizendo. O que é o foro por prerrogativa de função? É, é quando existe um órgão previamente designado pela Constituição para investigar, processar e julgar determinadas pessoas que ocupam determinados cargos públicos. E o julgamento de outras pessoas que não ocupam esses cargos públicos não é feito nesse órgão. Então, por isso que a gente chama que tem um foro por prerrogativa de função. A função desempenhada por aquela pessoa faz com que ela seja julgada no que seria a primeira instância, mas a gente chama de competência originária, nesse órgão específico. Por exemplo, deputados federais, senadores são julgados no STF, governadores são julgados no STJ, membros do Ministério Público e da Magistratura são julgados no TJ, ao qual eles estão vinculados, do Estado que eles estão vinculados. Qual é a finalidade disso? É garantir o desempenho independente da função por parte desses agentes públicos, né? Qual é o fundamento constitucional para o foro por prerrogativa de função? Anote aí, artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. Esse é o primeiro fundamento constitucional. Vou dizer lá, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que eu estou dando um fundamento constitucional apenas de deputados e senadores, esses membros do Legislativo Federal. E o artigo 102 vai dizer o seguinte: compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Inciso 1. Processar e julgar originariamente, a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador da República. Portanto, esse é o fundamento constitucional. Qual é o tipo de infração que sujeita esse agente a um foro por prerrogativa de função? Infrações penais comuns. Infrações penais comuns. Tanto contravenções quanto crimes. E aí a gente já faz uma exclusão. Se alguém que tem foro por prerrogativa de função se ajuiza contra ele uma ação de indenização por danos morais, não vai ser processada nesse foro. Porque tem natureza cível essa indenização. Do mesmo modo, com exceção do presidente da República, se ajuiza contra esse agente uma ação de improbidade administrativa, também não tem foro, primeiro grau de jurisdição, portanto. Aplicação. A aplicação do foro são nos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas. Aqui a gente já tem uma característica interessante. Por quê? Se não houver conexão com o cargo, não vai ter foro por prerrogativa de função. Exemplo concreto: imagine que um senador esteja pedindo propina para votar determinado projeto de lei ou para protocolar determinado projeto de lei. Como é sua função protocolar projetos de lei, esse crime, que seria de corrupção passiva, ou corrupção ativa, ou peculato, imagina esses crimes contra a administração pública, esse crime tem pertinência com o seu cargo, ok? Agora, se esse mesmo senador pratica um crime de violência doméstica, não tem nenhuma pertinência com seu cargo, logo ele não vai ter foro por prerrogativa de função. Essa foi uma interpretação restritiva que o Supremo Tribunal Federal fez em relação a essa temática. Quais são os princípios que são valorizados, obedecidos, quando a gente fala em foro por prerrogativa de função? A gente pode falar do princípio da isonomia, mas também do princípio republicano. Porque viola o princípio da igualdade e proteger com foro de prerrogativa de função o agente público por atos praticados sem qualquer relação com o exercício da função. Isso foi o que o Supremo Tribunal Federal falou nessa decisão, que foi a ação penal 937
quando ele fez essa interpretação restritiva. Isso é um privilégio, e aí, se a gente faz sem ter relação com a função, é um privilégio que viola o princípio republicano, o princípio da coisa pública, ok? Inquérito policial, como é que vai ser processado esse inquérito policial? Esse inquérito não pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Assim, é necessário a iniciativa ou do tribunal, a autorização do tribunal, se é um magistrado, ou a autorização do Procurador-Geral de Justiça, se é um membro do Ministério Público estadual, ou se é um senador, um deputado, tem que ter iniciativa do Procurador-Geral da República com a supervisão do STF, ok? Exceção da verdade, outro tema que eu selecionei aqui porque eu acho bastante interessante e é contraintuitivo. O que é a exceção da verdade? A exceção da verdade é um meio de defesa facultado a quem é acusado do crime, a quem é acusado de calúnia ou difamação, a quem é acusado por crime de calúnia ou difamação. Ou seja, você atribui um fato a uma outra pessoa e esse fato é um crime. Você está cometendo um crime de calúnia. Cabe exceção da verdade, na maioria dos casos tem exceção a essa exceção da verdade. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é quem é que julga e quem é que admite esse processamento. Bom, quem admite e quem processa essa exceção da verdade é o juiz de primeiro grau. É o juiz de primeiro grau. O Supremo Tribunal, ele apenas julga a exceção da verdade. Mas quem admite e processa é o juiz de primeiro grau. Isso é contraintuitivo também. A decisão sobre isso está lá no blog. Outra questão interessante é o desmembramento ou não de processos. Desmembramento ou não de processos. Imagine uma pessoa que está sendo processada e ela tem foro por prerrogativa de função e está processada juntamente com outra que não tem foro por prerrogativa de função. E aí, esse processo vai ser desmembrado ou não? O que é que o Supremo diz? O Supremo diz que, como regra, o processo deve ser desmembrado. A exceção ocorre quando o desmembramento vai... os crimes cometidos por esses agentes estão tão imbrincados que o desmembramento vai prejudicar o andamento processual, vai prejudicar a decisão judicial, vai prejudicar a instrução criminal. Então, não há o desmembramento. Então, como regra, há o desmembramento. Como exceção, não há o desmembramento, ok? Conexão e continência, juntamente nesse tema do desmembramento ou não. Tem súmula do STF sobre isso. Súmula 704 do STF, que diz o seguinte: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, não viola essas garantias fundamentais do acusado. Outra questão que eu trago para vocês, a questão da solução de continuidade do mandato. Imagine a seguinte situação. Um sujeito é um senador e ele comete um crime conexo com o seu mandato, que tem a pertinência temática com o seu mandato. Então ele tem foro por prerrogativa de função. Ocorre que acaba o mandato dele de senador. E aí, o que é que acontece? Como regra, quando acaba o mandato, é o prazo final para o foro de prerrogativa de função. Se essa instrução não está concluída e só depende de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, esse processo deve ser remetido para o primeiro grau, ok? Essa é a regra. Mas imagine a situação em que acaba esse mandato, só que esse senador, ele é reeleito, só que ele não é reeleito para o cargo de senador, porque se ele for reeleito para o cargo do senador, nunca houve dúvidas, continua com foro de prerrogativa de função. Imagine que ele é reeleito para o cargo de deputado, que também tem foro por prerrogativa de função no mesmo órgão judicial, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, o Supremo disse o seguinte: se não há solução de mandato, ainda que cargos diferentes, mas ambos federais e ambos com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal,
Aí, nesse caso, ele continua com o foro por prerrogativa de função, ou seja, é uma exceção, porque quando acaba o mandato, acaba o foro, mas ele continuaria, esse processo continuaria no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se houver solução de continuidade do mandato, ou seja, o mandato se extinguiu, aí, nesse caso, esse processo é devolvido para o primeiro grau. O STJ já decidiu de forma bastante interessante de um governador que tinha cometido crime quando ele era governador. E aí esse processo estava no STJ. Aí ele acabou o mandato dele de governador. Esse processo foi remetido para o primeiro grau. E ele voltou a ser governador depois. Não de forma contínua. Imagine que ele teve um mandato de governador 4 anos, ficou 4 anos sem ser governador e depois ele volta a ser governador. Aí o STJ disse, como houve solução de continuidade, esse governador não tem foro por prerrogativa de função em razão do crime que ele cometeu naquele primeiro mandato. Então preste atenção nessa distinção. Agora, a gente abarcou a maioria das coisas que a gente poderia falar sobre foro por prerrogativa no âmbito federal, vamos para o âmbito estadual, dos deputados estaduais que têm foro por prerrogativa de função nos tribunais de justiça. Então, qual é o órgão competente para julgar os deputados estaduais por crimes cometidos no exercício da função, no exercício do seu cargo? É o Tribunal de Justiça. Mas sempre, professor, vai ser o Tribunal de Justiça? Nem sempre. Nem sempre. Imagine que esse deputado estadual, ele comete um crime em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas federais. A competência vai ser de quem? Vai ser do Tribunal Regional Federal. Não vai ser do Tribunal de Justiça. E se for um crime eleitoral? A competência vai ser do Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Então, é preciso que vocês façam essas distinções. Quanto ao inquérito policial, mesma regra em relação aos deputados federais, não pode ter o inquérito não pode se iniciar de ofício pela autoridade policial, precisa de autorização. Questão relevantíssima, que eu tenho uma opinião particular, que é uma súmula superada do Supremo Tribunal Federal, em parte, superada em parte. Vamos lá. Que é a questão da ampliação da prerrogativa de foro pelas constituições estaduais. Imagine, a Constituição Federal trata dos cargos que têm foro por prerrogativa de função. Imagine que a Constituição Estadual, e tem muitas constituições estaduais que assim o fazem, elas criam novos casos de foro por prerrogativa de função. Imagine que esse agente que tem foro por prerrogativa de função apenas no âmbito estadual, imagine um defensor público, uma constituição do estado que diz que o defensor público ele vai ter foro por prerrogativa de função, ou o delegado de polícia vai ter foro por prerrogativa de função. Imagine que esse agente público ele comete um crime doloso contra a vida, competência do tribunal do júri. E aí, quem julga? O tribunal do júri ou o tribunal de justiça? Que é o foro desses agentes, seria o foro desses agentes. Súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Ou seja, se tem um foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual e esse agente que tem essa prerrogativa de foro, ele comete um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri a despeito desse foro por prerrogativa de função estadual, já que o Tribunal do Júri é estabelecido diretamente na Constituição Federal, ok? Súmula vinculante deve ser, obrigatória essa súmula vinculante, como vocês sabem. O problema é que, na minha opinião, essa súmula está em parte superada, porque novos entendimentos do Supremo Tribunal Federal dão conta de que o foro por não é possível a ampliação do foro por prerrogativa de função por Constituição Estadual. Não é possível mais, segundo o Supremo Tribunal Federal, a ampliação do foro por prerrogativa de função no âmbito das constituições estaduais. De modo que essa súmula, apesar de ter que ser aplicada, esse agente ele vai ser processado pelo Tribunal do Júri. Não tem muita razão de ser mais, já que o Supremo Tribunal Federal, com seu novo entendimento,
é que Constituição Estadual não pode ampliar os casos de foro por prerrogativa de função, mas opinião particular deste professor, ok? E por fim, eu quero tratar com vocês sobre os vereadores. Eu falei dos deputados federais, falei dos deputados estaduais, agora estou falando dos vereadores, que são aqueles parlamentares no âmbito municipal. Eles possuem foro por prerrogativa de função? Não, não possuem foro por prerrogativa de função. A Constituição não assegurou a prerrogativa de foro para os vereadores. Ok? É isso. Vídeo um pouco mais longo, mas onde eu quis tratar as principais questões constitucionais atinentes a foro por prerrogativa de função. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.